Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Então, gente, vou ler com vocês no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, conversão de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum destes caminhos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou com resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Saulo perseguia o povo de Deus na terra. E ele tinha ainda aqueles que o ajudavam. Aqueles que também eram contra o povo de Deus na terra, ficava a favor de Saulo, para que Saulo pudesse prender aqueles que invocavam o nome de Deus. Mas, como vocês puderam ver aqui, que a luz, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é luz.
Então, quando a luz de Jesus Cristo chega até nós, ou chega até quem está contra o povo de Deus na terra, Deus o transforma. Nem que para isso Deus tem que cegá-lo, Deus tem que fazer algo para que ele venha fazer uma obra naquela pessoa. E em Saulo, a luz de Jesus Cristo atingiu Saulo. E caindo na terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Até os homens que estavam com Saulo ficaram espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, porque Jesus Cristo nós não conseguimos ver, mas a luz de Jesus Cristo, o resplendor de Jesus Cristo, a voz de Jesus Cristo fala conosco. E aquele que está contra o povo de Deus, aquele que está contra a verdade de Jesus Cristo, porque o povo de Deus fala a verdade que está na Bíblia. E tem muitos que não se alegram com o servo de Deus. E é como Saulo naquele tempo, é contra o povo de Deus, perseguia o povo de Deus, prendia o povo de Deus. Mas Deus fez uma obra na vida de Saulo. Deus o cegou. E ele ficou 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E tinha um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E Deus mandou Ananias ir lá para pôr a mão sobre Saulo e libertar Saulo, para que entrasse a visão em Saulo e caísse de Saulo aquela visão contra o povo de Deus. Deus abriu a visão material e espiritual de Saulo. E aí o nosso Deus fez de Saulo um homem de Deus para pregar o evangelho na face da terra, para falar das coisas de Deus. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e imediatamente recuperou a vista e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Tá vendo o que nosso Deus fez com Saulo? Fez uma renovação, aquele homem que era contra o povo de Deus, Deus o converteu para que pregasse o evangelho de Jesus Cristo na terra. E todo aquele que é contra o povo de Deus na terra, Deus põe a mão. Deus põe a mão e faz uma transformação para tirar aquela cegueira espiritual e pôr uma cegueira e pôr
naquela pessoa, encher aquela pessoa do Espírito Santo de Deus. E nós estamos vendo aí que, infelizmente, a humanidade está contra aqueles que falam de Deus. Infelizmente, muitos perseguem os santos, os servos de Deus, muitos é contra os servos de Deus, outros não querem nem ouvir falar o nome de Deus, outros não querem nem ler as Santas Escrituras, não é? Outros zombam da cara daqueles que são evangélicos, outros perseguem mesmo, tem perseguições aí, gente, que vocês nem imaginam. Perseguições contra o povo de Deus, está cheio. Muitos são contra o povo de Deus, mas Deus é tão poderoso que Deus pode transformar um perseguidor em um servo de Deus que vai pregar o evangelho de Jesus Cristo na terra. Porque quando a luz de Jesus Cristo cai sobre nós, a luz de Jesus Cristo nos limpa espiritualmente, nos limpa materialmente, tirando de nós aquilo que não pertence ao nosso Deus, para fazer de nós um vaso na terra, para nos guiar espiritualmente, para falar as coisas santas do nosso Deus. Então não há um perseguidor contra o povo de Deus que Deus não possa transformar aquele coração. Nem que para isso Deus tenha que fazer, tenha que dar uma torcidinha naquela pessoa, né? Tem que dar uma moidinha naquela pessoa e fazer com que ele venha enxergar espiritualmente que ele não pode ser contra aquele que está pregando o evangelho de Jesus Cristo na terra. Nós não temos poder nenhum, mas quando nós oramos, quando nós buscamos ao nosso Deus, aquele que está contra nós, contra a nossa presença, contra o nosso falar de Jesus Cristo, contra nós pregarmos o evangelho de Jesus Cristo, a nossa oração chega até o céu e o nosso Deus vivo entra naquela pessoa e o transforma em um servo para que venha pregar o evangelho de Jesus Cristo juntamente com os seus servos. Então, Saulo era contra o evangelho de Jesus Cristo, mas Deus fez com que a sua luz, o seu resplendor caísse sobre ele, para que ele mudasse e enxergasse espiritualmente e fosse fazer a vontade do nosso Deus vivo, que é pregar o evangelho de Cristo na terra. Se você acha que ninguém possa ser mudado, você está errado. Todos nós possamos ser mudados. Todos nós, Deus muda. E aquele que é contra o povo de Deus, Deus entra e Deus muda, e Deus, nem que for para dar uma torcidinha, uma moidinha nele, Deus faz, e ainda ele tem que obedecer o mandato de Deus na terra. E tem que respeitar o povo de Deus na terra. Como Deus fez com Saulo, Deus faz com qualquer um na face da terra. Não há homem na face da terra que Deus não possa tocar nele e transformar ele, fazer dele um novo vaso diante do nosso Deus, um vaso para a honra e glória de Deus, um vaso que venha honrar o nosso Deus, um vaso que venha glorificar o nome santo de Deus. O nosso Deus é poderoso para fazer obras que nós não imaginamos. Vamos continuar firme na fé, no Evangelho de Jesus Cristo, na graça de Jesus Cristo, que tudo Deus fará por nós. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.